Olha só, a gente sabe que muitas pessoas continuam no mercado de trabalho mesmo depois de aposentar, mas nem sempre a relação com os chefes, com os outros funcionários é saudável, é fácil, né? Ano passado foram 3.400 processos por discriminação relacionada à idade aqui no estado. Por outro lado, tem quem só vê vantagens no trabalho 60 a mais. Vamos ver na reportagem. Na padaria do supermercado, o atendimento tem rosto conhecido. Seu Valdir começou na equipe há 3 anos como embalador e hoje, aos 72, ajuda a cuidar do balcão com tranquilidade de quem conhece o trabalho. Os cabelos brancos são só um detalhe da experiência que ele leva para o atendimento. A minha vida mudou para melhor. Então eu tenho mais cabeça para pensar, eu tenho mais coisas para me preocupar. Tá? Então eu chego em casa mais calmo, mais tranquilo. Então para mim é importante. Eu adoro servir, eu adoro recepcionar, eu adoro indicar o produto para a pessoa, que seria no caso pães, bolo, bolachas. Histórias como a do seu Valdir mostram que quando há oportunidade, experiência e disposição continuam fazendo diferença no mercado. Mas nem sempre é assim. Muitos profissionais mais velhos ainda enfrentam barreiras e preconceitos. Os mais de 3.400 processos por discriminação relacionada à idade que foram registrados em todo o ano passado ajudam a dimensionar o problema. Mas os especialistas avaliam que os casos que chegam à justiça são a minoria. Isso porque muitas vítimas evitam denunciar, temendo prejuízos à própria carreira. Nós temos hoje também no Brasil a necessidade de que idosos cada vez mais chefiam famílias no país. E isso, obviamente, faz com que haja uma real necessidade para que essas pessoas continuem no mercado de trabalho. E o incremento dessas pessoas no mercado de trabalho, naturalmente, aumenta também judicializações, seja por descumprimento de legislação trabalhista, seja também por, infelizmente, o fenômeno chamado etarismo está muito presente na sociedade hoje. Para o especialista, o preconceito por idade quase nunca é declarado. Ele se manifesta em muitos casos de forma velada, principalmente em processos de contratação e desligamento. Ainda assim, a Justiça do Trabalho reconhece a prática e prevê punições. A pessoa que pratica isso, caso seja comprovado, ela pode ser responsabilizada, tanto civilmente quanto criminalmente. Pode, inclusive, configurar um crime de honra. Danos morais, sem sombra de dúvida, né? Quando a gente fala de indenização, do ponto de vista civil, por exemplo, a empresa pode ser responsabilizada, a pessoa que pratica pode também ser responsabilizada e esse tipo de indenização pode configurar em dano moral. Documentar qualquer situação suspeita e buscar orientação jurídica é essencial. Enquanto isso, na rede que seu Valdir trabalha, a contratação de profissionais mais velhos faz parte da política da empresa. A diretora de operações diz que não é apenas uma formalidade. O grupo enxerga nesses colaboradores qualidades que são fundamentais na equipe. Educados, são muito solícitos, prestativos, são muito assíduos e a troca é muito interessante com os mais jovens, né? Essa troca, essa maturidade é bem rica. Aos 64 anos, Dona Elzira trabalha como balconista e garante que a troca entre gerações diferentes fortalece o trabalho em equipe. Não acho dificuldade nenhuma em lidar com nem com as pessoas mais novas, que tem mais tecnologia, porque eles também ensinam a gente de uma forma. E a gente passa a experiência que a gente tem para eles. E a gente se dá muito bem no grupo. Às vezes essa pessoa, ela está lá no cantinho, fazendo nada. Então a cabeça dela está cada vez pior. Então ele tem que ter incentivo para que ele venha trabalhar, não ficar com medo. Ah, aquilo deve ser um leão. Eu chegar lá, o leão vai me comer. Não, não vai comer. O leão vai te abraçar. Ele vai dizer para você, faça o melhor daquilo que você sabe fazer. Pois é, né? E se no trabalho a idade ainda gera preconceito, na educação a idade pode virar potência. Cada vez mais pessoas com mais de 60 anos estão ocupando as salas das universidades públicas e provando que nunca é tarde para realizar um sonho. Hoje a gente vai conhecer a trajetória inspiradora do seu Jorge Luiz Costa, de 68 anos. Olha só, todo feliz com esse sorrisão, porque foi aprovado para o curso de biblioteconomia na UFES, na Universidade Federal. Depois de uma vida inteira de trabalho, enfrentou um AVC,
cirurgias cardíacas, muitos desafios pelo caminho. Ele voltou a estudar por meio da educação de jovens e adultos, a EJA, e não desistiu até conquistar a vaga dele. Foram 4 tentativas no Enem. Vamos entender hoje aqui no Tribuna Manhã como a EJA, na educação de jovens e adultos, transforma histórias como a do seu Jorge e como você aí de casa pode voltar a estudar, transformar a sua carreira, a sua vida depois dos 60. Deixa eu sentar aqui para bater um bate-papo, né? Fazer um bate-papo com Mariana Berger, gerente de educação da EJA, Educação de Jovens e Adultos, e com o seu Jorge Luiz Costa, aposentado e universitário agora, seu Jorge. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindos, bom demais ter vocês aqui. Que história, hein, seu Jorge? Parabéns, antes da gente começar a nossa entrevista, pela garra, pela força de vontade, né, Mari? Conta um pouco pra gente aí da sua trajetória. Não foi fácil, mas o senhor não desistiu, né? Muito difícil, né? Porque fui arrimo de família, né? Uhum. Na época, meu pai abandonou a minha mãe com 9 filhos. Então, tinha que trabalhar. Não tinha profissão, não tinha instrução por ser muito novo. Então, tinha que fazer bico daqui, bico dali, né? Uhum. Aí fomos levando. Mas até então eu ainda estudava, né? Mas chegou um certo momento que não deu mais por conta da profissão que eu tinha escolhido, né? Escolhido não, que... A vida te levou para esse caminho, me levou, né? Para pegar a primeira que aparecesse. Uhum. Tinha que trabalhar para ajudar em casa. Aí tudo bem. Aí continuei estudando. Certo momento tive que parar, porque não coincidia os horários, né? Aí tive que abandonar. Os estudos. Tive que optar, né? Pelo trabalho, porque senão... Precisava sobreviver, Precisava né, seu Jorge? sobreviver. E em que momento que o senhor dá essa virada, depois de tanto tempo assim de pausa nos estudos, para voltar para a sala de aula por meio da educação de jovens e adultos? Eu sempre gostei de estudar, entendeu? Então, inclusive, eu morei no Rio e eu não conseguia lá conciliar horário, né? Morei muitos anos lá, não conseguia conciliar os horários. Quando eu voltei para cá, aí a chance aumentou. E eu não sabia da EJA ainda. Não conhecia? Não conhecia. Quando eu ouvi, a primeira oportunidade que eu entrei, chamei a minha irmã, entendeu? Ela disse que ia, não foi, depois se arrependeu. Pessoas que estudaram comigo desistiram no último ano, eu falei, não faça isso. Puxa vida. Aí se arrependeram. Eu continuei e terminei. Olha que legal. Entendeu? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de saber das coisas. Sempre procurei me informar, entendeu? Pra a gente saber das coisas é bom, né? Lógico. É bom. Lógico. Para dar uma resposta, né? Com certeza. Com convicção. Isso, que história bacana. Já eu vou te perguntar como é que a UFES entrou nesse caminho aí do seu preparo, mas eu acho que a história do seu Jorge, né, Mariana, ela é a história de muitos brasileiros e de muitos capixabas. E que bom que a EJA, que ele ficou sabendo da educação de jovens e adultos e que ele cruzou o caminho da EJA e conseguiu concluir os estudos, né? E só um minutinho, por favor. Claro, fica à E vontade. outra coisa, falaram que eu era velho. Pra que tu vai estudar? Que absurdo. Tu tá velho. Eu falei assim, ó, gosto não se discute, aprendizado ninguém tira da gente, né? Então, é uma opção minha e eu quero continuar. Ainda bem que o senhor não deu ouvido para quem te falou isso, porque é um absurdo. Mariana, isso é muito comum e muitos alunos, muitas pessoas deixam de entrar na sala de aula, de voltar a estudar, por medo, por preconceito, né? Isso é muito comum. Sim. Então, enquanto o seu Jorge falava, inclusive parabenizá-lo, né? Verdade. Por ser nossa inspiração, uma das nossas inspirações, né? A educação de jovens e adultos, Bruna, ela foi criada por lei justamente para atender esse público, jovem, adulto e idoso, que não conseguiu concluir, né, a escolarização nessa idade chamada convencional, né? Há ainda muito preconceito, há ainda muitas pessoas que não pensam como o seu Jorge, né, que acreditam que
estão velhos para estudar, que não têm memória para isso, né? Mas na SEDU, nós trabalhamos com a EJA na seguinte perspectiva, né? A educação ela acontece ao longo da vida, então ela é direito de todos. Inclusive, essa pauta é tão pertinente que há uma discussão nacional para que na modalidade seja integrado o termo idosos, né? Porque hoje é a educação de jovens e adultos. Então, há uma discussão para integrar o termo idosos justamente para abraçar, né? Para acolher essas pessoas, assim como o seu Jorge, que nunca desistiram e que têm o reconhecimento, né, pela educação. E para quem está assistindo a gente, que está se inspirando aqui na história do seu Jorge, de falar, eu quero. O ano meio que está começando agora, né, pós-carnaval, mas eu trabalho, cuido de casa. Será que eu consigo conciliar? Como é que é essa questão dos horários, essa flexibilidade, Mariana? Então, o seu Jorge contava pra gente antes, né, que ele estudou numa escola à noite, né? Conseguiu conciliar trabalho com estudo, que a maior dificuldade que nós temos é essa no público da EJA. Sim. Mas hoje nós temos no estado do Espírito Santo, rede estadual, 168 escolas que ofertam a EJA presencial, que é de segunda a sextas-feiras, espalhadas no território capixaba. Mas nós temos também os Centros de Educação de Jovens e Adultos e os Núcleos de Educação de Jovens e Adultos, também espalhados no território capixaba, que possibilitam a organização de horários a partir das necessidades do próprio sujeito, do próprio estudante. Então, ele que vai organizar o seu tempo de estudo e o professor estará lá à disposição para atendimento, para orientação. Então, a gente acredita que essa forma é uma forma mais flexível para estudantes e trabalhadores. Aqueles que não conseguem estarem nas escolas todos os dias, à noite, né? A gente tem uma escola também, que é a Escola Ildebrando Lucas, que oferta a EJA diurna nessa modalidade presencial. Então, assim, dá para a pessoa... Não tem desculpa, né? Dá para a pessoa se encaixar ali e adaptar o estudo na rotina. A gente sabe que não é fácil, o cansaço bate, né? São muitas demandas, né, seu Jorge? Muitas responsabilidades, mas é priorizar, né? E lembrando também, Bruna, que a matrícula na EJA, ela acontece ao longo do semestre, né? A nossa EJA é semestral e anual também no Centro de Educação de Jovens e Adultos e Núcleos, e ela é ao longo, você não tem uma data específica para o início do ano. É lógico que preferencialmente no início do semestre e no início do ano, mas sendo ao longo do ano, em qualquer tempo, o estudante pode procurar, né, a escola, pegar informações com a gente na SEDU também, que a gente acolhe, orienta. Legal. Inclusive, a gente está no chamadão da EJA, né? Isso aí, a gente estamos até no chamadão da EJA. Quando puder rodar dos outros, né, que passaram. Mas como é que funciona esse chamadão? Então, já estamos na 3ª edição do chamadão da EJA. Nós fazemos a cada semestre. Esse chamadão visa estar perto das pessoas, perto do povo, ir onde o povo está. Legal. Né? E aí convencer esse povo, essas pessoas, né? Dizer, olha, a gente tem, é legal, é gratuito, porque muitas pessoas ainda acham que é pago, né? Então, a educação de jovens e adultos na rede estadual do Espírito Santo, né? Assim como nas redes municipais também, que ofertam, ela é gratuita e é legal, tá? As pessoas confundem ainda com o antigo supletivo. Então, é importante dizer, a EJA substitui aquele antigo supletivo. Incrível. Essa semana, o chamadão vai estar por onde? Então, hoje nós estamos em feiras populares, em Cariacica, Serra e Vitória. Legal. Né? Também temos ação no interior. Semana que vem a gente continua com as ações em terminais rodoviários. Quer dizer, onde o povo está, nós também vamos. E Legal. Depois a gente vai para o interior, né, de forma mais focada. Que incrível. Quem sabe você não topa aí com o chamadão e cria coragem, né? Para voltar aos estudos. Assim como o seu Jorge, que é a nossa inspiração hoje. As pessoas têm que se conscientizar que sem estudo, sem ter uma não digo nem faculdade, mas uma instituição, um curso técnico, entendeu? É muito importante hoje, porque hoje é tudo tecnológico. É verdade, seu entendeu? Porque os idosos foram pegos por mais da metade. Então, as dificuldades, tem pessoas que têm dificuldade de internet, mas não é porque ela é burra,
É porque ela já pegou aquilo, um avanço enorme, ultrapassou o limite deles. Exatamente. Entendeu? Mas dá para caminhar junto. Dá para caminhar. Ah, claro que dá dá. para caminhar, dá para conciliar, mas não igual o jovem tem que aproveitar. Os jovens têm que aproveitar. Hoje é tudo grátis. É verdade. Hoje é tudo gratuito. Antigamente a gente tinha dificuldade, Verdade. tudo era pago, tinha que pagar tudo. E eles têm oportunidade, aí tem que aproveitar. Entendeu? Tem que abraçar essa tem que oportunidade, abraçar, né? porque Verdade. hoje em dia vai cada vez dificultar mais. Isso é verdade. Entendeu? Então ele tem que acompanhar através dos estudos. Entendeu? As pessoas falaram que eu sou velho, eu não estou nem aí para eles. É isso aí, o senhor Tô está nem aí. certíssimo. Vai dar ouvido para isso. Quero nem saber. Aí que eu vou estudar mais ainda. Entendeu? E assim, esse conceito de envelhecimento, né? Isso mudou Isso muito já está com o lá atrás, passar é do verdade, tempo. gente. Inclusive com o distanciamento da aposentadoria, né, Bruna? Exatamente, que está ficando cada vez Isso. mais distante. Mais E a distante. perspectiva de São vida pessoas também vem muito aumentando, ativas, né? Muito. E quando o seu Jorge fala da tecnologia, é importante dizer que no currículo da educação de jovens e adultos a gente incluiu cultura digital, que é essa legal. aproximação, né, com a informática, com a tecnologia, né, visando essa inclusão digital mesmo. Que bacana. Seu Jorge, como que a UFES entra no seu caminho? Quando que o senhor decide, eu vou fazer faculdade? Meu sonho era sempre foi me formar, ter um curso superior, independente de... porque na minha idade, eu não posso almejar muita coisa devido aos problemas. O senhor tem né? muitos problemas de Tem saúde, problema né? de saúde e tal, mas quem sabe da vida da gente é Deus. Então, enquanto eu não souber enquanto eu estiver vivo, eu vou procurar me progredir, entendeu? Intelectualmente, porque a oportunidade da gente é única, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar. Eu sempre gostei de estudar, que eu vou repetir. E como a minha oportunidade está surgindo agora, a UFES entrou como? Eu já tinha feito quatro vezes o Enem. O Enem. Mas eu não tinha, ninguém nunca me instruiu para, procura o ProUni, procura isso, procura aquilo. Eu não tinha ideia. Porque o AVC, como eu falei para ela, ele entope uma veia, como o meu foi isquêmico. Então a gente tem certas dificuldades. Ficou com algumas sequelas ali, né? Fiquei com sequela. Antigamente, eu gravava, era telefone fixo, eu nunca escrevia, eu gravava todos na mente. Memorizava. Agora eu tenho já dificuldade. Mas isso aí não vai me impedir. Nunca. Como assim? A UFES, esse ano, a minha sobrinha, Tiara, que trabalha lá na CEDU, ela me deu umas instruções, que inclusive ela que fez a minha matrícula lá na UFES, Te ajudou nesse processo. ela que me ajuda em tudo. Que incrível. Entendeu? Negócio de internet, por quê? Eu tenho uma certa dificuldade. Porque eu tenho uma dificuldade que essa aqui não tem o tato. Com o lado esquerdo, né? Com da o lado mão. esquerdo. Certo. Ainda bem, graças a Deus, que deu do lado esquerdo. Porque se fosse do lado direito, eu estava lascado. Dava nada, o senhor do Entendeu? jeito que é fera, o senhor estava tirando de letra. Aí eu falei assim, não, é agora, a minha oportunidade é agora. O que eu fiz? Optei por curso que tivesse menor tempo, né, de conclusão, devido à minha idade, né? E se tivesse pintasse a oportunidade, a minha idade não estava tão, né? Que legal. Além de eu conseguir um trabalho, eu conseguir alguma coisa. Optou por biblioteconomia, Isso. portanto. Que Entendeu? legal. Foi pelo período do Perfeito. curso. Perfeito. Entendeu? Foi uma escolha muito boa, tá? O mercado de trabalho é muito bom para essa área. Agora, o senhor estava falando aí dos seus desafios em relação à saúde, à memória. Quem está assistindo a gente em casa, às vezes está até se identificando com o senhor, tem mais de 60 anos, fica com medo de voltar a estudar. Será que eu vou dar conta? Será que minha memória não é mais a mesma? Como é que eu vou dar conta de fazer as provas, as atividades?
Olha, a gente ouviu uma médica, geriatra, e a gente chama ela para essa conversa e ela falou dos desafios e da importância desse recomeço, inclusive para a saúde. Vamos ver o que ela falou. Roda aí. Ter propósito, ter sonho, correr atrás dele é importante em qualquer faixa etária, né? Se a gente limita de acordo com a idade o que se pode ou o que não se pode fazer, é uma forma de preconceito que a gente chama de etarismo. É muito importante que em toda a nossa vida a gente aceite desafios, que a gente acredite e corra atrás das coisas que a gente gosta, do que a gente quer para nós, sabendo as habilidades de cada um, as possibilidades, né? Estar num ambiente universitário, aprender uma nova profissão, não precisa necessariamente ser com o intuito financeiro, econômico, mas pode ser com intuito cultural, pode ser com intuito social, por que não? É muito importante esse novo convívio, aprender coisas novas, faz a gente estimular o cérebro, diminui o risco de demência, né? Então está sempre aprendendo, faz o estímulo cognitivo, como a gente fala. Com o envelhecimento, naturalmente, há uma lentificação no processo de memorização e de evocação, como a gente chama, que é tanto o fixar novas informações, como o resgatar informações adquiridas, memorizadas. É mais difícil a gente aprender, por exemplo, a andar de bicicleta, depois de adulto, depois de idoso, do que quando criança. Também pode ser mais trabalhoso aprender novas habilidades aí, né, nossos conhecimentos técnicos depois de uma certa idade, mas isso não é nenhum impedimento, inclusive muito saudável. Que bom, obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Seu Jorge, a gente sabe que tem uma questão aí burocrática sendo analisada em relação à sua entrada na UFES, da matrícula, mas mesmo diante dessa situação, de mais um desafio que o senhor está enfrentando, o senhor vai firme ali enfrentar, de frente, né? Essa vaga é sua. Com certeza. Não vou, enquanto houver oportunidade, eu vou lutar para conseguir, porque meu sonho não pode ir, né, ir por água abaixo, assim, de repente, sem luta. E não vai, né? não vai. Eu quero que muitos, o pessoal que estão me ouvindo, procure os velhinhos, quero ver a sala da Eixa lotado de velhinhos, entendeu? Tá? Para a gente pegar, o Brasil precisa de gente, de estudar. Precisa, tem muita gente sem fazer nada. É isso aí. Né? A educação é capaz de mudar. A educação muda tudo. É verdade. Entendeu? Seu Jorge, e aproveitando o recado dele, deixa eu pedir para você encerrar dando o recado. Quem tomou coragem aqui com a fala do seu Jorge, vou procurar a EJA hoje. O que essa pessoa tem que fazer, Mariana? Então, procura uma escola mais próxima da sua residência, né? Verifica-se lá a oferta EJA. Na própria escola pode se informar também. Tanto estadual quanto municipal. Isso. Ok. Ou telefona para os nossos números da SEDU, da Gerência de Educação de Jovens e Adultos, que eu vou passar aqui. 3636-7864, 3636-7865, que nós temos uma equipe lá, né, à disposição também para dar todas as orientações necessárias. Bacana, Mari. Gente, obrigada pela entrevista, seu Jorge. Parabéns pela caminhada, obrigado. Luz no seu caminho, força para continuar. Vamos resolver essa questão aí, essa vaga é sua. Eu quero ver você como calouro de biblioteconomia da UFES, Muito tá? obrigado. Amigo? Parabéns pela jornada. Agradeço a vocês todos. Obrigada. E Mário, obrigada também pela entrevista. Nós que agradecemos. Pelas orientações.